E ele imprimiu a primeira ponte metálica impressa em 3D do mundo, está instalada hoje num canal lá de Amsterdã. Quem vai lá para Amsterdã ou já foi, vai poder observar essa ponte instalada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Eu ao Quadrado, seu canal sobre engenharia e empreendedorismo. Hoje vamos falar sobre impressão 3D em obras. Tem gente aí que acha que essa coisa só de laboratório, que é o conceito futurista, no máximo uma casinha experimental. Mas será que é só isso mesmo? Ou a gente está diante de uma revolução na construção civil? Eu vou responder isso para vocês no vídeo que acompanha. Então, a impressão 3D na construção civil também é chamada de construção aditiva, né? Que é esse processo de adicionando camada a camada um determinado material, seguindo lá um modelo digital 3D e produzindo um determinado elemento, né? Essa tecnologia usa robôs, braços mecânicos, né, controlados por computador, e vai imprimindo essas estruturas a partir de um material, né? Pode ser concreto especial, argamassa, até mesmo metais. Eu vou apresentar aqui um modelo para vocês e daí produz uma casa, por exemplo, como essa, uma estrutura como essa aqui. É o mesmo conceito daquelas impressorinhas que você já viu lá de imprimir plástico, mas aqui a escala é real, a escala é grande, né? A escala de obra. O cenário, né, dessa impressão 3D, eu tive acesso a um relatório do Fortune Business Insights, só para dar um número para vocês, prevê-se que vai atingir 106 bilhões de dólares, tá? Até 2030, um crescimento anual ali, uma taxa de crescimento anual de cerca de 25% entre 2023 e até 2030, né? 25% ao ano. Então, um mercado aí que tem, quem está no mercado de construção civil tem que estar atento para essa nova tecnologia, sem dúvida. O que isso muda na prática? Muito, né? Vamos aos dados, tá? Alguns dados. Alguns estudos já detectaram que há uma redução do desperdício de material até 60% em algumas situações. Rapidez, né? Tem casas impressas aí em menos de 24 horas aí pelo mundo. Tem essa liberdade de forma e geometria. Olha as formas aí das casas, né? O formato das paredes, da maneira como você quiser. Você coloca produto e material onde precisa, exatamente onde precisa, não tem um formato padrão. Tem trabalho 24 horas, né? Essas máquinas podem operar 24 horas por dia. E tem um ponto crucial, a precisão milimétrica que você obtém com esses robôs imprimindo. Tá? Então isso muda a lógica da produtividade, muda a lógica da mão de obra e até mesmo o papel do engenheiro lá na obra. Então ainda tem algumas limitações importantes que é importante a gente citar. Geralmente essas impressoras imprimem as paredes estruturais, principalmente essas que são aí com material tipo uma argamassa, né? Não tem a parte da fundação, às vezes o acabamento também não é o ideal, depende muito do gosto, do estilo, da estética requerida, né? Então vai ter um trabalho anterior e posterior aí à construção da tua edificação. Esses materiais, alguns têm ainda uma validação normativa em muitos países aí requerida, né? Qual o desempenho disso a longo prazo? Como que funciona sob o aspecto estrutural isso, né? Quando necessário. E o custo, né, ainda não é tão acessível em grande escala em alguns casos, em alguns países, então são algumas das limitações dessa tecnologia ainda que a gente vai ter que enfrentar nos próximos anos. Apesar dessas limitações, tem casos de sucesso ao redor do mundo, tá? E eu vou apresentar aqui para vocês um específico. Tem os casos lá da Icon nos Estados Unidos, os vídeos que estavam passando antes são deles. Tem o caso da Coboda na Europa, tem na Rússia, tem aqui no Brasil também, na Nova House 3D, e alguns outros casos aí de sucesso. Agora, esse caso aqui me chamou muita atenção. É um cara formado na área de humanas, até nem é engenheiro lá na Holanda, que criou essa empresa MX3D. E ele imprimiu a primeira ponte metálica impressa em 3D do mundo, está instalada hoje num canal lá de Amsterdã. Quem vai lá para Amsterdã ou já foi, vai poder observar essa ponte instalada. Eles imprimiram, né, esse material é um metal, ele vem em forma de um pó, de uma espécie de um pó, ele é fundido e impresso no formato desejado, né? Essa ponte aí, ela tem uma série de sensores que estão monitorando o comportamento disso a longo prazo. O Imperial College de Londres está acompanhando isso, está monitorando a ponte 24 horas, obtendo dados para avaliação de desempenho, mas a ponte está operante. Essa ponte foi impressa em pouco tempo, em alguns meses. Tá? Eu tive a oportunidade de falar com o Ries van der Velden, que, repito, tem formação na área de humanas e fundou essa empresa. Isso saiu no noticiário do mundo inteiro. Eu falei com ele por mais de uma hora. É muito interessante a solução e vejam o que me chama a atenção aqui, que eu posso passar para vocês. O formato. E outra, você põe o produto onde precisa. Se você faz uma ponte com perfis metálicos convencionais, o perfil tem um formato tradicional.
ele tem um formato já pré-definido. Você não está pondo só onde precisa aqui, você tem a oportunidade, passando de novo o vídeo, de colocar produto onde necessário. Então isso para o futuro, imagine, né, de acordo com a tua estrutura que você quer montar, com o formato que você quiser e pondo o produto só onde necessário. Isso pode ser sim uma revolução na construção civil e está sendo monitorado. Nós vamos acompanhar esse caso aí a longo prazo para avaliação de desempenho estrutural. Essa ponte aí no caso tem uma função estrutural fundamental, que é suportar todo o tráfego por cima dela, obviamente em cima do canal. Isso tudo levanta uma pergunta, né? O que muda para a gente, para nós engenheiros? Menos trabalho braçal, mais projeto, mais coordenação digital. Vai exigir engenheiros com domínio de BIM, automação, materiais inovadores. Vai exigir principalmente visão de processo, custo, impacto social e impacto ambiental. A impressão 3D eu acho que não vai substituir tudo, né? Com certeza. Mas ela está redesenhando algumas fronteiras da engenharia. Se a gente quiser continuar construindo um futuro, a gente precisa entender e dominar essa tecnologia. E você? Você acha que essa impressão 3D vai dominar os canteiros de obra ou ainda é promessa demais? Comenta aqui embaixo, deixa teu like, se inscreve no Eu Quadrado e compartilha com quem constrói ideias aí junto com você.